Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estai nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual é o espírito André Luiz. A psicografia desse livro é feita por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no item 3, que é a evolução e corpo espiritual. Nós lemos no nosso último áudio, nosso último episódio, formação das algas e dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios. E eu prometi que nós falaríamos a respeito de todo esse processo, dando mais detalhes, porque os termos e os nomes que são usados talvez façam com que você não consiga entender, né, do que é que o André Luiz está falando. Então eu pesquisei aqui alguns dos termos e a gente vai tratar um por um. Quando a gente leu sobre formação das algas, um dos primeiros termos que o André utiliza é o termo mônada, né? E ele fala de mônada e de organismos monocelulares, ou seja, formados por uma única célula. O termo mônada foi criado, né, foi batizado, a teoria das mônadas, por um filósofo alemão chamado, desculpa se eu errar a leitura, tá? Porque eu não sei falar alemão. Gottfried Wilhelm Leibniz, né? Essas estruturas monocelulares, elas surgiram há centenas de milhões de anos no período arqueano, né? O que é uma estrutura monocelular, né? É um organismo que consiste em apenas uma célula, ao contrário de um organismo pluricelular, como o próprio André Luiz descreve, né? Estes organismos surgiram cedo no planeta Terra, há algumas centenas de milhões de anos, no período arqueano. O período arqueano, ele começou há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, né, e terminou aí há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. Então ele tem uma duração aí de pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de anos, né? É também conhecido como a Era Arqueozoica, né? E é nesse período, né, de vida que começa a surgir essas primeiras formas de vida. Por isso que se fala de centenas de anos, né? Centenas de milhares de anos. E é importante a gente observar, né, que o tamanho do espaço, você vê que ele está tratando, o André Luiz está tratando de um período de tempo, né, numa única frase ali, numa única descrição, mas nós estamos falando aí de 1,3 bilhões de anos, né? Nós não estamos falando de 2.000, 3.000 anos, né? 1,3 bilhões de anos é o 3, aí você põe mais 5 zeros, né? Então você tem aí só o ponto 3, nós estamos falando de 300 mil anos, né? Então, de 300 milhões de anos, desculpa. Então você coloca o 1 bilhão,
né? São muitos anos para que esse desenvolvimento desses organismos unicelulares ocorresse. Por isso que ele usa aquele termo de que os milhares de anos passam uns sobre os outros, né? Como ele coloca, né? Então a gente precisa ter esse entendimento para compreender que, apesar do texto ser curto, o tempo necessário para desenvolver isso é muito longo. Então, até que esse princípio inteligente, que é como se fosse, para vocês compreenderem, um programa, uma fonte de inteligência que vai comandando a formação desses organismos, né? E vai comandando e direcionando a evolução desses organismos. Por isso a gente trata como princípio inteligente. Então, é preciso, quando você está falando de vida, você está falando de movimento, no sentido de algas que tratam e cuidam, se alimentam através da clorofila, né? Nós estamos falando de um processo que inclui alimentação, que inclui a excreção. Então, esse princípio inteligente, ele está aprendendo, da mesma forma que a gente ouve hoje, por exemplo, o termo as inteligências artificiais precisam de bastante experiência para irem aprendendo a respeito, né? Que ela vai aprendendo consigo mesma, né? Esse princípio inteligente, ele também vai aprendendo consigo mesmo esses processos e vai conseguindo, por exemplo, desenvolver o processo de alimentação, desenvolver o processo de excreção, lidar com a clorofila, né? Tratar quimicamente com a clorofila durante um processo de digestão, de obtenção de energia, né? E aí, quando o André fala a respeito dos organismos pluricelulares, nós estamos falando do seguinte, né? Os organismos pluricelulares são organismos que surgiram há 2,1 bilhões de anos e devem ter significado aí algo em torno de mais 1,5 bilhão de anos de evolução para chegar onde a gente está falando hoje, né? O que se tem desses organismos mais primitivos é que eles perduraram aí até entre 600 milhões e 900 milhões de anos atrás. Eles permaneceram aqui, esses organismos mais rudimentares que nós estamos, que o André Luiz está tratando. E sempre dentro do oceano, sempre dentro do meio aquático. Por isso que ele fala das algas. Quando o André trata das algas de reprodução sexuada, né, e elas são consideradas aí de reprodução sexuada porque surgem aí os zigotos, né, ou seja, aqueles elementos que futuramente lá no reino animal e hominal vão representar os espermatozoides e os óvulos, mas esses zigotos que precisam se unir para formar um novo ser, né? Nós estamos falando aí de um processo evolutivo que está agora na casa aí dos 400 a 350 milhões de anos atrás, né? Então, entre 400 e 350 milhões de anos atrás. E os números começam a ficar, assim, representativos. Entre o aparecimento das primeiras estruturas monocelulares, que a gente viu ali na casa de 3,8 bilhões de anos, até você chegar aqui nos 400 milhões de anos, nós estamos tratando aí de um período de tempo entre provavelmente de 3,5 bilhões de anos de evolução,
né? Então é um período muito longo, por isso essa paciência da espiritualidade superior de ir construindo com a força do pensamento, com a influência do pensamento desses espíritos mais esclarecidos, essa construção da evolução desse princípio espiritual, né, desse princípio inteligente que está se formando, aprendendo a lidar com a química do nosso planeta, aprendendo a lidar com as fontes de energia do nosso planeta. Então, como o próprio André Luiz ele cita anteriormente, é a partir do início desse contato com a clorofila, quase 4 bilhões de anos atrás, 3,8 bilhões de anos atrás, que você consegue absorver a energia do Sol, né? A energia que está proveniente do Sol, através da fotossíntese nesses vegetais, e começa a fazer o trabalho de transformar a energia solar em energia orgânica para suprir todas as necessidades da cadeia alimentar que vai sendo criada. Mas observe que são necessários, até você chegar nessas algas de reprodução sexuada com zigotos, lidando com a clorofila e sendo organismos de mais de uma célula, né? Você está falando de um período de tempo de 4 bilhões de anos, né? Onde as inteligências espirituais foram trabalhando e desenvolvendo esse princípio inteligente e a relação desse princípio inteligente, ajustando a relação desse princípio inteligente com o reino vegetal em formação ali no nosso planeta. Na sequência da leitura, o André Luiz fala dos antrópodos, né? Ou artrópodos, desculpa, né? E o que são artrópodos? Primeiro, vamos atualizar o termo. Hoje a gente utiliza o termo artrópodes e não artrópodos, né? E os artrópodos é um ramo, né? São animais invertebrados que a gente chama. O que é um animal invertebrado? É aquele que não tem vértebras, ou seja, ele não tem espinha dorsal, ele não tem a espinha nem as costelas, ele não tem uma arcada, vamos dizer assim, esquelética, né? Não tem um conjunto de esqueleto, né? E esses animais invertebrados que a gente pode observar ainda hoje, né? São basicamente os insetos, né? As aranhas são assim, né? Os crustáceos são assim, né? E eles constituem ainda hoje constituem a grande maioria dos seres vivos na Terra. A população desse tipo de animal invertebrado é maior do que a população, por exemplo, de pessoas. Isso se a gente não continuar destruindo eles, destruindo o meio ambiente. Mas só para se situar do que é um artrópode, que está no título, né, dos artrópodos aos dromatérios. Então vamos entender o que é cada um para vocês conseguirem compreender do que é que o André Luiz está falando. O outro termo no título, né, o André Luiz fala dos dromatérios, né? O termo atual, né, que a gente usa para essa palavra, né, são os dromedários, né, que são aquela espécie de camelo, né, mas que tem apenas uma corcova, né, não duas corcovas, né, e que são originários ali da África e da parte ocidental da Ásia, né. Então é só para deixar claro de quem que o André Luiz está falando. Então, logo em seguida, a gente o André Luiz fala de um termo, né, anfitério, né? Esse termo anfitério, ele foi aportuguesado aqui no livro, mas o termo correto, né, é Amphitherium com PH e TH, então você escreve AMPHITHERUM, Amphitherium,
né? O Amphiterium é um gênero extinto de mamífero, né, que viveu durante o período Jurássico, ali na área onde a gente conhece como Inglaterra, né? E foi um dos primeiros mamíferos do período Mesozoico já descritos. Ele é caracterizado pelo grande número e estrutura distinta de seus dentes. O André Luiz, no texto, ele fala dos artrópodes de exoesqueleto quitinoso, né? O que é um exoesqueleto? É um esqueleto por fora do corpo e não por dentro do corpo. Quando a gente fala endoesqueleto, que é o nosso caso, você tem o esqueleto por dentro do seu corpo. E aí os órgãos estão envoltos nesse esqueleto. Basicamente, um esqueleto serve para proteger órgãos que são frágeis, né? Que são que ao contato ou ao impacto eles teriam algum tipo de dano, algum tipo de ferimento, né? Então esses artrópodes que são de exoesqueleto quitinoso, o que é uma quitina? A quitina é uma espécie de resina muito dura e resistente, né? Então é ela que vai proteger, por assim dizer, ela é como se fosse uma camada externa, né? Como se fosse uma pele externa que protege todo os órgãos internos daquele ser. Então observa que a Terra está se caracterizando por um grande laboratório de desenvolvimento daquilo que vai ser algum dia o esqueleto ou a estrutura esquelética do homem. Só que aquele princípio inteligente, aquele ser que está se desenvolvendo, que está se criando, né? Essa força inteligente que está se aprimorando a cada milênio e a cada grande período, ela precisa aprender, por exemplo, a fazer um esqueleto, né? Então hoje a gente tem um período ali de 9 meses de gestação em que o espírito traz toda essa bagagem de construção, e essa bagagem de construção ela age quase que automaticamente ao comando do espírito para a formação do novo corpo físico, né? Só que isso foi adquirido ao longo de bilhões de anos, de milhões de anos, por esse princípio inteligente que vem evoluindo do reino vegetal para o reino animal e aprendendo a desenvolver essas funções. Então a gente ainda tem, nos dias de hoje, animais, né, com exoesqueleto, né, ou seja, um esqueleto por fora, né, do organismo, né, protegendo, e normalmente nesses animais que são os artrópodes, né, eles têm um sistema nervoso bem desenvolvido. Nos dias atuais, esse sistema nervoso já está bem desenvolvido. Ou seja, quando você tem um início de formação de esqueleto, você começa a trabalhar, a desenvolver e começa ali da forma mais rudimentar que vocês possam imaginar, começa a desenvolver o processo de obtenção do que vai ser um dia a medula óssea, do que vai ser o desenvolvimento até chegar na complexa estrutura que a gente tem hoje, que é da medula óssea, né? Então esse sistema nervoso bem desenvolvido, ele já tem que comandar membros, né? Desses insetos, eles vão ter pernas, vão ter braços, eles vão precisar de comando de um sistema nervoso central para que aquilo que eles querem fazer, eles consigam fazer. Então, observa que o que nós consideramos hoje como o nosso sistema de comando dos nossos braços, das nossas pernas, dos nossos dedos, o comando da pulsação do nosso coração,
tudo isso está se iniciando e se desenvolvendo lá atrás em animais invertebrados primeiro, né, como a gente falou, dos insetos, e depois já nesses animais com esse esqueleto externo, né, quitinoso, mas que está servindo como laboratório de desenvolvimento para aquilo que vai ser o desenvolvimento do nosso organismo. Entendam? Nós estamos desenvolvendo o organismo, o corpo físico, né? E ao mesmo tempo, é por isso que o livro chama Evolução em Dois Mundos, ao mesmo tempo você está desenvolvendo esse princípio inteligente para que ele consiga comandar essas evoluções, né? Comandar essa química, comandar esse direcionamento das energias que nós estamos captando pela absorção de alimentos e pela absorção no caso das plantas pela clorofila, para se chegar ao que se tem hoje. Por fim, né, assim, para que a gente não se estenda demais nessa explicação, né, o André trata aqui ele usa frases, né, e contextos em que a gente precisa ouvir e analisar, né? Você vê que hoje a gente tem a hemoglobina, né, como pigmento básico do nosso sangue, mas isso começa lá atrás. Isso não acontece num passe de mágica. São necessários milhões, bilhões de anos para que a gente chegue ao que a gente está hoje. E nós continuamos em processo evolutivo, né? A gente não parou. O nosso organismo ainda vai se aprimorar, ainda vai se tornar melhor, mais adequado como habitação, vamos dizer assim, ao nosso espírito, que também evolui, né? E isso decorre também com o passar de milhares de anos, né? E é por isso que ele fala que, por exemplo, você vai das cristalizações atômicas. O que é isso? Você não tem nem minério ainda, você não tem nem os minerais, mas você já tem cristalizações atômicas que vão gerar minérios, né, que vão construir aquilo que a gente conhece como minérios. Você tem dos vírus ao protoplasma, e protoplasma é algo que já está aqui no nosso reino, né, hominal. Mas como é que isso tudo começa? Isso começa lá atrás, no laboratório desse princípio inteligente sendo trabalhado ainda no status de vírus, há bilhões de anos atrás, né? Você tem das bactérias e das amebas, né? Então, como é que surge a ameba? A ameba não surge num estalar de dedos, ela inicia numa situação bacteriana muito primitiva. Então ela é uma bactéria muito primitiva, muito rudimentar, que vai se desenvolvendo até chegar a se tornar uma ameba, né? Você olha para a floresta amazônica, né? E onde é que está a semente, a raiz, o início desse processo? Lá naquelas algas que o André Luiz descreveu, que nem tinham ainda uma estrutura pluricelular, mas que já começam a lidar com a clorofila, já começam a se movimentar no sentido de trabalhar a energia solar e transformar essa energia solar em energia orgânica, né? E assim todos os processos, né? Todos os termos que o André coloca, né? Vão mostrando para a gente esse movimento e essa evolução de todos os reinos, de todos os processos e as passagens, né? Aqueles reinos, vamos chamar assim, transitórios, em que você não consegue determinar se aquele animal ele é um vegetal, ele é um animal, ele está ali entre
uma coisa e outra, né? A gente conhece hoje, por exemplo, plantas que são carnívoras, né? Então, são plantas que estão enraizadas, mas que se alimentam, né, de animais vivos, né? Então você tem aí todo um processo de transição de um reino para o outro, todo um processo de evolução dentro do mesmo reino, construindo o que vai ser toda essa inteligência que precisa aprender a lidar com todo esse processo até chegar no reino hominal. Dentro de nós, a gente tem o que os médicos chamam, por exemplo, de flora intestinal, né? Que são o quê? São organismos vivos que estão dentro de um ecossistema dentro da gente, né? E que são bactérias benignas, são elementos que nos ajudam na nossa digestão, porém, são organismos dependentes de nós, mas que não somos nós. São organismos que nós provavelmente de alguma maneira comandamos, influenciamos com a nossa inteligência, mas que entram e saem do nosso organismo na medida em que a gente se alimenta. E isso é fantástico, isso é incrível no sentido de evolução e de como a gente deve entender todo esse processo evolutivo. Eu sei que eu não falei de todos os termos, vocês podem aí depois procurar aí cada um dos termos por conta própria, se quiserem, mas a minha intenção era dar essa ideia geral de que as coisas não acontecem num estalar de dedos e de que as coisas passam por vários milhares de anos para conseguir ou para conquistar cada uma das coisas, para conquistar a respiração, para conquistar a circulação sanguínea, para conquistar os sistemas nervoso, o sistema linfático que a gente usufrui hoje. Essa complexidade do corpo humano, ela não é a construção de um estalar de dedos em que você faz o homem de um instante para o outro, mas é a construção de centenas de milhões e milhares de anos que vão construindo isso ao longo da evolução do planeta e ao longo da evolução do ser. Por isso, evolução em dois mundos. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja.